Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Eu pedi para vocês fazerem uma atividade para a gente sobre o capítulo 11 do livro de Geografia. Inclusive, foi o assunto das nossas primeiras aulas. Nós não havíamos ainda tido, o acesso ao livro, então eu achei conveniente agora, durante esse período aí de quarentena, a gente fazer uma leitura disso. Eu quero, nesse vídeo hoje, a gente comentar um pouquinho algumas coisas importantes. Então vamos lá, peguem o livro de vocês e vamos acompanhando aqui. Divisão Internacional do Trabalho e Globalização. Eu já discuti alguns termos, mas eu quero levantar alguns mais essenciais, do meu ponto de vista. A Divisão Internacional do Trabalho, DIT, chamada DIT, ela é uma relação que acontece entre os países, principalmente durante as grandes navegações, Brasil, Portugal e Espanha, quando estavam fazendo seu descobrimento, da Nova América, e passaram a ter a América como colônia e eles metrópole. Houve aí uma divisão do trabalho, onde a colônia, a partir do pacto colonial, que ele só podia comercializar, vender seus produtos para a metrópole, vamos pensar Brasil, colônia, metrópole, Portugal. Então aqui é uma divisão do trabalho. Eu faço isso, você faz aquilo, em outras palavras. E o Brasil produz matéria-prima, né? E café, borracha, a própria extração da madeira. E ia para Portugal, na qual ele revendia, né, esses produtos para toda a Europa. Essa é a divisão internacional do trabalho. Mas com a globalização se torna mais presente. A globalização são as relações entre os países de forma interdependente, que vai também contribuir à divisão internacional do trabalho para mostrar essa separação. Por exemplo, a, a Inglaterra, com a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ela fez com que essa divisão internacional do trabalho se tornasse cada vez mais presente, mais forte no mundo inteiro. Era um país que se industrializou, um país que passou a investir maciçamente no capital financeiro, industrial, e consolidou com isso a divisão internacional do trabalho. Outros países vendiam seus produtos matéria-prima, a Inglaterra industrializava e revendia a esses países. Essa é uma divisão internacional do trabalho. E o que é importante aí é que esses bens industrializados, ele possuem um valor agregado. O que é isso, valor agregado? Eu sou um país exportador de matéria-prima, laranja. Eu colho a laranja e vendo. Agora a Inglaterra vai pegar a minha laranja, vai produzir o suco de laranja, engarrafar e vender para mim. Olha só, o que é isso, valor agregado? Ela agrega muito mais valor, muito mais dinheiro naquilo. Por quê? Ela industrializa, pega um bem da natureza e o transforma ou industrializa. A garrafa, que seja vidro, que seja plástico, claro, naquela época da Revolução Industrial talvez seja vidro, mas ela vai criar empregos diretos e indiretos. O que é empregos diretos? Eu sou funcionário, eu vou trabalhar na fábrica que vai produzir o suco de laranja. Mas a fábrica precisa de alguém que vai fornecer o alimento, a marmitinha para os funcionários. E é comprado por outra pessoa, ou seja, de outra pessoa que produz. Então isso é emprego indireto. Se não tivesse a fábrica, não ia ter a produção das quentinhas, das marmitas. Portanto, agrega, muitas pessoas passam a desenvolver economicamente e a sociedade a partir da produção da indústria. E a indústria agrega valor cada vez mais ao seu produto. Ao passo que o preço da laranja vai pouco variar ao longo dos anos, mas o preço de um produto industrializado, ele pode um ano a outro cada vez aumentar. Então, só o fato de pegar, por exemplo, o corte de uma carne de bovina e colocar num pratinho de isopor e envolver com plástico, já estou agregando valor. Ok? Então, vamos prosseguir. Ok. Com a independência de alguns países, não alterou muito a divisão internacional do trabalho.
Eles ficaram dependentes economicamente, ficaram dependentes politicamente, mas dependentes bastante economicamente. Inclusive continuaram a mesma política econômica de países agroexportadores. Bem, a globalização, um tópico bastante importante desse livro, além da divisão internacional do trabalho, a globalização é central. O que é globalização? Fazer com que os países se aproximem suas fronteiras, principalmente hoje em dia, a gente vê a globalização muito presente, né? Marcas de indústrias de fora aqui no seu país. Você abre seu computador, tem marca de tudo quanto é coisa, tudo quanto é lugar, tudo quanto é componente e lugar do mundo. Da China, da Coreia, Taiwan. Você compra uma marca americana, você vai no fast food. E essa globalização ela influencia muitos hábitos. A gente tem a noção de que o mundo encolheu, que está tudo mais próximo, as fronteiras se aproximaram mais, por conta da tecnologia, da telecomunicação, da informática, em especial a internet. Mas só houve globalização agora? Não, no passado também houve globalização. Por exemplo, as grandes navegações, Portugal e Espanha, foi um processo de globalização. Eu posso até dizer que o Império Romano, quando ele se estende tanto daquele forma, indo até na Europa e indo mais para a Ásia, foi um processo também de globalização. Mas com a internet não tem como a gente falar, né? que não tem como ser esse seu exemplo maior. Principalmente seus dois símbolos da globalização atual, a internet e o sistema financeiro mundial, ou seja, o cartão de crédito. Bem, beleza. As empresas, por conta da globalização, as empresas de outros países se tornaram muito presentes em todo lugar do mundo. Multinacionais, assim chamadas, mas também transnacionais. Eu até prefiro o nome transnacionais. Essas empresas levam uma tecnologia para o país. Mas como é que acontece? Primeiro que o país, né, um país mais dependente, ele atrai essas empresas por atrativos como flexibilização trabalhista, flexibilização das leis ambientais, são leis mais flexíveis, não tão rígidas, menor valor pago à mão de obra e incentivos do governo, da isenção de pagamento do imposto, redução total ou diminuição da alíquota, da porcentagem do imposto. Então essas empresas vão para lá, são atrativos. E de lá fornecem produtos para todo lugar. Inclusive algumas empresas, eu até falei com vocês, além de terceirizar a produção, terceirizam até o produto fim deles. A globalização, ela então incentivou cada vez mais essas empresas estarem presentes em outros lugares do mundo. E isso acelerou a economia desses países. Também lucraram com isso. Por exemplo, a China cresceu bastante. Todos os países ali chamados tigres asiáticos, como Singapura, Malásia, Vietnã, Coreia do Sul. Mais uma questão interessante. Eles desenvolveram, e rapidamente. Porque a indústria desenvolve bastante, né? É a produção de capital, a produção de bens. Mas um desenvolvimento às vezes atrelado ao mercado internacional, ao mercado de fora, de uma empresa de fora, que não seja um desenvolvimento real. Inclusive esses países desenvolveram, mas a população às vezes não. Então há uma parcela significativa que teve um desenvolvimento econômico da população, mas outra parcela, né, talvez até bem maior, que teve um desenvolvimento não tão agradável assim. Então uma disparidade social muito grande nesses países. De tal forma, podemos falar que são ricos, mas o povo é pobre. E, inclusive, até a forma de tratamento. Não há leis trabalhistas, não há leis tão rígidas como nos países, como nos Estados Unidos, como em outros países, grandes países da Europa, a França, por exemplo, e tantos outros. Porque ali é mais relativizado tudo isso. Então, leva um desenvolvimento, sem dúvida, né? Mas às vezes podemos perceber que há uma grande concentração de renda na mão de poucos, e uma grande maioria ficando a ver navios, né, dessa riqueza produzida no país. No Brasil desenvolveu bastante o país. Não podemos dizer que há grandes partes da população na miséria absoluta, né, na pobreza absoluta, mas ainda há fome. Né? Esses países, interessante é que esses países,
passaram a ter uma grande concentração de renda, de tal forma que eu posso dizer que 1% da população do mundo concentra quase que 82% da riqueza produzida no mundo. Olha só a diferença. É muito. Dados do nosso livro didático. Bom, outro fato importante é que a globalização possibilitou uma nova divisão internacional do trabalho. Por exemplo, a China exportava matéria-prima e importava tecnologia. Agora, desenvolveu tão rápido que ela exporta tecnologia também. Né? A China está em tudo, né? No nosso computador e nas nossas roupas, todo material industrializado do mundo parece que está passando por lá. Então é uma nova divisão internacional do trabalho. Países que antes eram exportadores de matéria-prima passam, como no caso da China, da Coreia e tantos outros chamados tigres asiáticos, passaram a se desenvolver bastante. Só que aquela coisa, né, um desenvolvimento que às vezes é do Estado, do governo, mas às vezes não do povo, como eu já disse aqui há pouco. Ótimo, vamos lá. O Brasil é um exemplo também. Faz parte de um país que desenvolveu muito, chamado BRICS, reunião entre alguns países que estão em desenvolvimento, como Brasil, BRICS, B-R-I-C-S, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. São países que eram fortemente dependentes. Agora uma certa independência desses países que estão competindo com os países mais desenvolvidos com a produção, a venda de tecnologia. Né? Mas uma tecnologia pode ser em um determinado setor, mas não em muitos outros. Né? E interessante que alguns países como a China, a Índia, são países que estão em desenvolvimento. A China faz parte do BRICS, a Índia faz parte do BRICS, junto com o Brasil. E também eles investem capital em países, por exemplo, Brasil. Portos, construção de rodovias, ferrovias, tem capital chinês e capital indiano no Brasil. Então, no mesmo ponto que nós podemos ter uma tecnologia de ponta, somos dependentes de outros. Então, essa divisão internacional do trabalho, ela pulverizou, na verdade. Essa nova divisão por globalização pulverizou. Nem todos os países são dependentes em tudo, né? Dá uma certa dependência. E não deixa também de ter desigualdades no mundo por conta, mesmo ter mais número de circulação de riquezas. Ela está concentrada na mão de alguns poucos. Ok? Tá joia. Obrigado.